Maravilha. Amém. Vamos então começar o nosso estudo bíblico de hoje, Romanos, capítulo 3. Essa carta aos Romanos, como já falei, é uma carta riquíssima. Vamos então fazer uma oração que o Senhor possa estar nos guiando, né, em todas as coisas e que a gente possa ter uma boa aula, que a internet aguente e que a gente consiga ouvir a voz do Senhor através desse estudo. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, nos colocar na Sua presença e pedir que Ele guie todas as coisas. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado. Eu te agradeço, Senhor, por podermos estar juntos aqui, aprendendo mais da Tua palavra e entendendo as verdades tão preciosas do Senhor para as nossas vidas. Que a gente possa nos ver nesse texto que Paulo escreveu, na realidade da humanidade, da nossa vida e da nossa dependência do Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, capítulo 3 de Romanos, e vamos então começar aqui. Eu não, para pouparmos tempo, eu não vou ler o texto, mas depois recomendo que os irmãos leiam o capítulo 3 de Romanos. Nós vamos estar meditando versículo a versículo, então vamos ler o texto, mas não o vamos ler seguido. Mas tenha a Bíblia aberta, se quiser grifar, pegar apontamentos. Se tiver perguntas, aponta as suas perguntas, coloca aí num papel e no final não deixe de as fazer, porque às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida também do seu irmão e às vezes a timidez e nos impede de perguntar. Mas lembrando que não existem perguntas erradas, o que existe é respostas erradas. Então quem pode ficar nervoso sou eu, que às vezes posso não conseguir responder bem. Romanos capítulo 3, é como se Paulo estivesse segurando um espelho diante da humanidade inteira, né? Sem nada de maquiagem, nada de filtro. Ele mostra em Romanos capítulo 3 a realidade crua, e dura do estado da humanidade, para depois mostrar a graça na sua forma mais brilhante e mais maravilhosa. Um, e ele começa então no seguimento daquilo que ele tinha falado desde o início. Desde o capítulo 1, ele está a falar sobre a depravação do ser humano. Desde o início, ele está a falar do estado de perdido que todos estão, de pecado que todos estão, como todos recebem da, do, da sua herança de Adão, essa contaminação do pecado. E ele começa no capítulo 1 falando daqueles que não conhecem Deus. Depois, no capítulo 2 ele falou dos próprios judeus, né, daqueles que supostamente seguiam a lei do Senhor. E agora ele vai falar dos moralistas, que inclui aqui também o povo judeu. E ele começa esse capítulo 3 com uma pergunta. E diz assim: qual é então a vantagem do judeu ou qual é a utilidade da circuncisão, né? Paulo está meio que antecipando uma possível pergunta de um judeu que estivesse ouvindo, lendo Romanos capítulo 2, né? Então ele antecipa essa pergunta. E Paulo começa nesse capítulo 2 um estilo de linguagem muito interessante. Vocês vão ver, isso é um estilo de linguagem que chama-se diatribe. É um recurso de linguagem em que ele faz perguntas. Ele faz perguntas retóricas. Vocês vão ver que na carta aos Romanos existe muito essas perguntas que ele mesmo faz. Ele meio que antecipa aqui uma possível pergunta. Como ele diz que o judeu estava condenado, que o judeu também estava perdido, ele responde uma pergunta possível. Então, mas qual é a vantagem do judeu e qual é a utilidade da circuncisão? Ele usa esse estilo de perguntas e respostas em quase toda a carta aos Romanos. 1 Coríntios também ele faz isso, Gálatas também faz isso, em Filipenses ele também faz isso. Ah, Primeiro por conta da sua formação, ele era fariseu. Então, o fariseu é treinado em debates teológicos.
né? Dentro da tradição rabínica existia esse método de reunir e debater, perguntar e responder, e também o estilo greco-romano de argumentação, né? Ele sabia que para apresentar uma doutrina profunda, certamente quem o ouvia ou quem o lia iria ter uma objeção na sua cabeça, um questionamento. Então ele se adianta e dá voz a esse interlocutor imaginário, esse questionamento, e responde ele mesmo, né? Isso é um modo muito didático que Paulo usava, que prende a atenção, desarma as críticas, deixa o raciocínio mais claro e ensina ao mesmo tempo que ele debate. A questão aqui é, se Deus julga judeu e gentio do mesmo jeito, ser judeu serviu para quê? Essa é a primeira questão que ele coloca como fosse uma questão imaginária de alguém que o tivesse ouvido. E no verso 2 ele responde: muita, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Paulo ele não despreza a história de Israel, né? A maior vantagem do judeu é porque eles receberam a revelação especial de Deus, coisa que nenhum outro povo recebeu. A lei, os profetas, as promessas, a aliança, né? Então Paulo diz, não, o judeu tem vantagem, não vantagem para salvação, mas foi um povo abençoado, recebeu do Senhor o que muitos não receberam. É como se nós falássemos hoje para quem tem uma Bíblia na mão, que recebe uma pregação fiel, um ensino sólido, que tem esse privilégio, mas a única coisa que isso faz é aumentar a responsabilidade, não garante uma salvação automática. Né? O mesmo aconteceu com os judeus. A vantagem que eles tinham de ser o povo de Deus, que recebeu os oráculos, as palavras, trazia uma grande responsabilidade para o povo judeu, não uma garantia de salvação. Né? A gente pode se perguntar qual que é a vantagem de estar na igreja? Né? Estar em contacto com a palavra, estar em contacto com pessoas que buscam a Deus, ter apoio espiritual do seu pastor, mas tudo isso, por bom e importante que seja, não garante salvação. Não garante. É importante? Sim. É um privilégio? É. É uma bênção do Senhor? É. Mas não garante a salvação de ninguém. E daí? Vamos deixar de o fazer? Vamos desprezar a importância de tudo isso? Né? Aí entra o verso 3, ele diz: e daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade do Senhor, né? Paulo está dizendo assim, e daí? Se parte de Israel foi infiel, significa que Deus falhou? As promessas de Deus caem por terra porque o povo não creu? Paulo responde, não. A infidelidade humana não anula a fidelidade divina. Trazendo para o nosso contexto, se o homem vai à igreja e não se converte, quer dizer que a palavra de Deus não é poderosa? Se na igreja existem pessoas problemáticas, significa que a igreja não é de Deus? Se a pessoa que ouve o evangelho não se arrepende, significa que esse evangelho não tem poder? Porque é o que ele está falando. Se, se Israel não creu, isso quer dizer que Deus foi infiel? Não. No verso 4 ele responde: de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo o ser humano mentiroso. Paulo apresenta aqui uma verdade difícil para nós. Deus é sempre verdadeiro. E todo ser humano comparado com Deus é mentiroso, limitado e falho. Paulo cita aqui um princípio do Salmo 51, verso 4, quando Davi confessa, mostrando que mesmo quando o homem peca, Deus continua sendo justo em seus juízos. Ou seja, quando o homem falha, o problema nunca é de Deus, é sempre do homem. Deus permanece fiel às suas promessas e fiel à sua justiça. Nós é que gostamos de transferir as nossas culpas para os outros, inclusive para Deus. Lembra o que é que Adão disse para Deus? Foi esta mulher que tu me deste. Ou seja, Adão ele não só culpa a mulher, como ainda põe Deus na culpa. Como se Adão dissesse assim, olha, eu estava muito bem,
Agora, o que tu me deste aqui, esta mulher só me trouxe problemas, então a culpa é tua, né? E é esse raciocínio que Paulo está seguindo aqui. Assim, olha, eles dizem, olha, então, mas que vantagem tem ser judeu? E ele diz, muita, vocês têm as promessas, vocês têm os profetas. E, mas isso significa que se vocês não creram, quer dizer que Deus é infiel? Não, Deus continua sendo fiel. Agora, o problema não está em Deus, o problema está no homem. No verso 5 diz assim, uma outra pergunta hipotética, né? Outra pergunta hipotética. Mas se a nossa injustiça, imagina um pecador falando isso, não Paulo, porque é essa ideia que Paulo quer trazer. Mas se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo aqui em termos humanos. Paulo pega num possível argumento distorcido, né? Ele responde a um argumento torto, um pensamento confuso que alguém poderia ter ao ouvir a sua pregação sobre pecado e graça. O raciocínio que ele está debatendo é mais ou menos isso assim. Paulo, você disse que quando eu peco, Deus aparece como justo, porque o meu pecado realça a glória da justiça de Deus, né? É como vocês pegarem um diamante e colocarem num fundo preto. Vocês já repararam que hum, todas as publicidades em que aparece diamantes, o fundo é preto ou escuro? Porquê? Esse fundo preto e escuro, ele realça o brilho do diamante. Então, é como se alguém estivesse dizendo assim, olha, se o meu pecado ajuda a evidenciar a glória e a justiça de Deus, né? Então não seria injusto Deus me punir por algo que afinal de contas realçou a justiça dele? É esse tipo de raciocínio que ele está respondendo aqui, né? É esse absurdo que Paulo cita como um argumento humano, essa ironia, essa provocação. Tratar a graça como desgraça, colocar em Deus uma justificação para o seu pecado, né? E Paulo deixa bem claro, esse raciocínio é humano, carnal e distorcido. E olha a resposta de Paulo, certamente que não. Caso contrário, como Deus julgaria o mundo? É como Paulo estivesse respondendo a esse interlocutor imaginário. Não viaja, não viaja. Se Deus não julgasse o pecado, ele não seria justo. Se Deus deixasse de punir o pecado só porque a sua glória ficou mais evidente, né, por ele ter que revelar a sua justiça, então ele não seria Deus. É a mesma coisa de dizer assim: um assassino cometeu um crime feio. E esse crime que esse assassino cometeu fez com que a justiça funcionasse, fez com que o sistema judicial demonstrasse a sua capacidade. Então ele foi até uma coisa boa, né? Há uns anos atrás eu vi um criminoso. No Brasil tem um bocado isso, né? Eles, quando estão ali na delegacia, aí vem um repórter entrevistá-los, né? Às vezes algemados, ou ali quase a entrar no porta-malas do carro, e vem um repórter de plantão e entrevista esses criminosos. E às vezes, aqui há uns tempos atrás, eu vi um criminoso que ele dizia assim: Eu sou importante para a sociedade. Ele dizia isso: Eu sou importante para a sociedade. Se não existisse criminoso como eu, vocês nem trabalho tinham. O delegado não tinha trabalho, o promotor não tinha trabalho, o escrivão não tinha trabalho, o polícia não tinha trabalho, os jornalistas não tinham trabalho. Ele quase desenvolveu uma tese como se a sua falha fosse útil e por isso não deveria ser punida. É esse tipo de raciocínio que, como vemos, tem pessoas que ainda pensam assim, que Paulo está contra-argumentando, né? Mas se Deus não condenasse o pecado, ele não poderia ser o juiz do mundo, é ele que fala aqui. A justiça de Deus exige que o pecado seja julgado, mesmo que de forma indireta sirva para também exaltar a glória e a santidade e o poder de Deus. Verso 7. Mas se por meio da minha mentira a verdade de Deus redunda ainda mais para a sua glória, por que sou eu julgado como pecador? É outra pergunta estúpida que Paulo está antecipando, né? Paulo continua com esses possíveis argumentos absurdos e humanos, né? Lembre-se que é ele mesmo que está desenvolvendo essas questões, possíveis de ser pensamento de alguns, como aquele exemplo que eu falei do criminoso que foi entrevistado. Ou seja, se a minha mentira destaca a verdade de Deus,
Então por que é que Deus me julga? É esse entendimento que Paulo está trazendo. É o raciocínio de quem quer se justificar distorcendo a lógica da graça. E isso é parecido com algumas pessoas que dizem coisas hoje como Deus usa os meus erros, então está tudo bem, continuar errando, né? Deus escreve direito por linhas tortas. Esse tipo de pensamento, né? No verso 8 ele continua. E por que não dizer, como alguns difamam dizendo o que nós afirmamos? Façamos o mal para que venha o bem. A condenação dessas pessoas é justa. Havia gente nesse tempo já caluniando Paulo, levantando falsos testemunhos contra Paulo, dizendo que a pregação da graça incentivava o pecado. Ainda hoje tem pessoas que acreditam nisso, não, porque esse evangelho da graça, tudo pode e nada é pecado. Não, ainda hoje existem pessoas que acreditam que pregar a graça é um incentivo para pecar. E já nessa altura, alguns diziam, é o que ele diz aqui no verso 8. E por que não dizer como alguns difamam, dizendo que nós o afirmamos? Façamos o mal, façamos o mal para que venha o bem, né? E Paulo diz, olha, quem fala isso, a condenação deles é justa. Somos salvos pela graça. Então vamos pecar à vontade, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então vamos pecar à vontade. É esse tipo de questionamento que Paulo está trazendo, né? E Paulo responde isso de uma maneira seca. Olha, se você pensa assim, você não entendeu nada do Evangelho. A condenação dessas pessoas é justa. Graça não é uma licença para pecar, é um poder para viver em santidade. Essa que é a realidade. E depois dessa troca de argumentações entre Paulo e um interlocutor que Paulo cria, né, imaginário para responder a possíveis perguntas que possam ser colocadas sobre a sua doutrina, sobre essa questão da vantagem do judeu e da fidelidade de Deus, Paulo continua no mesmo estilo, mas agora para selar uma questão. E a questão que ele vai selar agora é: todos estamos debaixo do pecado. Verso 9, ele já começa com outra pergunta. Que concluiremos então? Temos nós judeus qualquer vantagem? De forma nenhuma. Estamos a falar em relação à salvação. Pois já demonstramos que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. A conclusão desta primeira parte desta carta. Gentios são culpados, judeus são culpados, moralistas são culpados. Todos debaixo do pecado. O que é que significa estar debaixo do pecado? É estar sob o domínio do poder e do jugo do pecado. A ideia aqui é a escravidão. O ser humano, por natureza, não é neutro, é inclinado ao pecado, né? E Paulo está selando a questão que ele vem trabalhando desde o capítulo 1. Todos estão debaixo do domínio, da influência do pecado. E verso 10 diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Paulo começa agora aqui uma coleção de textos do Antigo Testamento, principalmente Salmos e Isaías, como se ele juntasse vários versículos com um raio-x daquilo que é o coração humano. Não há um justo, ou seja, não há ninguém por si mesmo que se apresente diante de Deus como plenamente reto, perfeito e aceitável. Aqui está a base para uma doutrina que se chama depravação universal. Não significa que todo mundo é tão ruim como poderia ser, mas que em todas as áreas do ser humano foram afetadas pelo pecado. É isso que significa. E ele começa no verso 11 dizendo: olha, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Ou seja, o intelecto e a vontade do ser humano, eles são contaminados pelo pecado. O homem por si só não entende espiritualmente as coisas de Deus. A gente vê algo maravilhoso lá em Atos capítulo 16. Tinha uma mulher, Lídia, que foi a primeira mulher batizada na Europa. E a palavra é muito clara, diz que Deus abriu o coração de Lídia
para que ela entendesse a palavra de Deus. Então, o homem por si só não entende as coisas espirituais. A Bíblia diz que aquele que é natural não entende as coisas do sobrenatural espirituais. Se Deus não abre o nosso coração, nós nunca conseguiríamos entender. E ele diz aqui: não há quem entenda e não há quem busque. Também não buscamos a Deus de uma forma verdadeira se Deus não atrair, se Deus não nos chamar, se o Espírito Santo não tocar no nosso coração. E se alguém busca a Deus, é porque antes Deus começou a buscá-lo. No verso 12 diz: todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Todos se extraviaram, todos saíram do caminho. Todos se fizeram inúteis, incapazes de cumprir o propósito santo de Deus. Irmãos, se não fosse a graça do Senhor, não há quem faça o bem. Isso não significa que as pessoas não façam boas obras em termos humanos, como ajudar, cuidar, amar. Significa que ninguém faz o bem de forma perfeita, pura, para a glória de Deus o tempo todo. Diante de Deus, ninguém pode bater no peito e dizer eu sou bom o suficiente. É isso que Paulo está nos mostrando. Verso 13: a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. Paulo fala agora do pecado na nossa fala, né? A garganta sepulcro aberto, a boca das pessoas revela a morte do interior. Irmão, isso é muito, muito profundo. Jesus fala sobre isso, como que a nossa boca, ela fala do que está cheio no nosso coração. Você quer conhecer a espiritualidade de alguém, quer saber se a pessoa é de Deus, se a pessoa é mundana, passa um pouco de tempo falando com essa pessoa. Você vai ver que aquilo que sai da boca dela é aquilo que está no seu coração. Língua que engana, né? Mentira, manipulação, falsidade. Ainda que às vezes seja uma falsidade para esconder os seus pecados, os seus erros, mas não deixa de ser uma falsidade, não deixa de ser mentira. Veneno de víbora está nos seus lábios, porque falam palavras que ferem, que destroem, falam palavras que matam. Irmãos, às vezes uma palavra mal direcionada, sem sabedoria, pode destruir uma pessoa. O problema da língua é um problema espiritual. Ela revela um coração contaminado. Tiago, no capítulo 3, tem uma palavra tão poderosa e tão verdade que nós devemos nos atentar tanto. Tiago, capítulo 3, verso 5 diz: assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de coisas grandes. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. E a língua é também como um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros, contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno, porque toda a natureza, tanto de animais como aves, tanto répteis como animais do mar, se amansa e foi domado pelos seres humanos, mas nenhum homem pode dominar a língua. É um mal que não se pode refrear, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Com a mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Então, olha o que Paulo está falando, né, desse problema da nossa língua, da nossa fala, que nós temos tanta dificuldade em controlar nas fofocas, nos comentários, nas nossas conversas, né? E entra, né, no seguimento do verso 14 de Romanos: a boca deles está cheia de maldição e amargura. O que transborda, o que é que tem transbordado da nossa boca? O que é que tem transbordado da nossa fala? Maldição, maldição, palavras que ferem, que amaldiçoam, que desejam o mal, amargura, coração ressentido, crítico demais, ferido, envenenado. Tem pessoas que só sabem criticar, só sabem reclamar, tem pessoas que só sabem falar coisas erradas, que só vê o lado ruim das coisas, que só vê o lado pior, que não dão o benefício da dúvida para ninguém, que não confiam em ninguém. Isso é amargura do coração.
Paulo está dizendo: o pecado se manifesta no que falamos e como nós falamos também. Muito, muito forte isso aí. E como esse pecado depois se materializa muito rapidamente no verso 15. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Ou seja, saiu da boca, foi para os pés. Prontidão para o mal. Gente rápida para a violência. Gente rápida para a agressão. Gente rápida para a injustiça, para a difamação. Impulsividade humana. Está falando aqui Paulo. Falar sem pensar, agir sem orar, fazer as coisas sem buscar o tempo de Deus, o tempo certo do Senhor, agir com o coração. Eu não sinto no meu coração. Eu sinto no meu coração. Irmãos, o coração é a raiz de todos os males. Enganoso é o coração. A palavra do Senhor nos ensina sobre isso. É muito grave nós sermos movidos pelo nosso coração. Isso vai sempre fazer a gente falar coisas erradas. Verso 16: nos seus caminhos há destruição e miséria. Isso é o resultado do pecado no relacionamento humano. Onde o homem anda sem Deus, fica um rastro de destruição, de dor, de injustiça, de miséria emocional, social, espiritual, todas as áreas. Onde o homem anda sem Deus, é casamentos destruídos, é famílias disfuncionais, é filhos ao abandono, é mentiras que ferem, é desonestidade no trabalho. O ser humano sem Deus vai deixando um rastro de destruição. Verso 17: eles não conhecem o caminho da paz. Paz aqui não é ausência de guerra, mas é a paz no sentido shalom, harmonia com Deus, harmonia com o próximo e harmonia consigo mesmo. Porque tem pessoas que às vezes estão bem com o próximo, mas não estão bem com elas próprias, vivem numa intensa, uma guerra intensa interna. E isso faz às vezes com que guerreiam contra o próprio Deus, questionando Deus. Ai Deus, mas por que é que eu sou assim? Ai Deus, por que é que eu sou alto? Por que é que eu sou magro? Por que é que eu sou gordo? Por que é que eu sou impulsivo? E no lugar de questionar Deus, busque força no Espírito Santo para mudar. O homem sem Cristo vive em guerra, vive numa guerra constante. Verso 18: não há temor de Deus diante dos seus olhos. Tudo isto é falta de temor. É o resumo desse diagnóstico. O pecado mais profundo não é só o que a pessoa faz, mas o facto de não temer a Deus, de viver como se Deus não existisse, como se Deus não visse, como se Deus não julgasse. A falta de temor de Deus faz com que o pecado se espalhe sem travão. Porque no lugar de você olhar para os lados para ver se alguém está vendo o seu pecado, olhe para cima. Olhe para Deus, que está contemplando. Quando você está lá vendo pornografia, Deus está lá sabendo e vendo. Quando está se masturbando, Deus está vendo. Quando está fumando, bebendo exageradamente, entrega aos vícios, ao álcool, à cocaína, ao baseado, ao sexo, à fornicação, Deus está vendo. Mas porque nós não temos temor, nos esquecemos disso. Como se Deus não existisse. Essa é a humanidade entregue a si mesmo. Graças a Deus que, pela sua muita misericórdia, Deus tem derramado a sua graça sobre nós. Caso contrário, nós seríamos completamente perdidos, meus irmãos. Deus, na sua grande misericórdia, tem comunicado coisas boas aos homens. Senão todo mundo seria um caos ainda maior. Mas Tiago diz lá no primeiro capítulo, capítulo 1, verso 17: toda a boa dádiva, todo o dom perfeito são do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação nem sombra de mudança. Porque, caso contrário, o mundo seria muito pior. E qual é a função da lei?
no meio de tudo isso que nós falamos, no meio de todos esses pecados, de toda essa natureza humana corrompida, de toda essa herança espiritual que nós recebemos, né, essa herança carnal que nós recebemos de Adão, né? Qual é a função da lei no meio disso tudo? Verso 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem sobre a lei, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável diante de Deus. Então, qual o propósito da lei? Falar primeiro aos que vivem sobre a lei, os judeus. Resultado, toda a boca se cala diante da lei. Ou seja, ninguém tem argumento de defesa diante de Deus. Então, a lei não foi dada ao homem para mostrar como o homem era bom, mas para mostrar como ele era ruim, como ele era culpado. A lei foi dada como um espelho que mostra a nossa cara suja de manhã, mas não consegue limpá-la. Ela é como um espelho que mostra o quanto que nós estamos afastados dos padrões de santidade e perfeição que exigem um relacionamento com Deus. Verso 20. Por isso ninguém será justificado diante dele por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Isso é um dos versos-chave de toda a teologia bíblica. A justificação, o ser declarado justo, nunca virá por obras da lei. Porque a função da lei é revelar o pecado e não remover o pecado. E se a lei não consegue nos limpar, ela só consegue nos mostrar onde nós estamos errando, como seremos justificados? Se a lei diz não matarás e eu mato, não cobiçarás e eu cobiço, não dirás falsos testemunhos e eu dou, não terás outros ídolos e eu tenho. Se a lei diz isso e eu quebro a lei, ela depois não mostra, né? Ela não resolve o meu problema. Ela apenas diz que eu sou digno de morte. Ela apenas diz que eu sou incapaz de ser justificado. E é aqui, depois de Paulo completar esse raciocínio, que ele vira a página. É aqui que ele vira a esquina e, depois de demonstrar toda a culpa universal, desde o capítulo 1, ele vem agora apresentar a solução para esse problema. Verso 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Ou seja, mas agora, ou seja, agora entrou um novo tempo, agora vai entrar um novo agente na jogada, né? A grande virada, sem lei, ou seja, independente da lei, né? O que o texto está dizendo, mas agora, sem lei, ou seja, independente da lei, como sistema de obras, a justiça de Deus vai se manifestar em Cristo, e isso também não deveria ser uma novidade, porque já havia sido testemunhado pela própria lei e pelos profetas. O que Paulo está dizendo assim, olha, agora, independentemente da lei, a justiça de Deus vai se manifestar. E Paulo está dizendo que isso é algo antigo, isso é algo do Antigo Testamento, que os profetas já apontavam para isso, que a lei já apontava para Cristo. Não é uma novidade. Ele diz: olha, agora sem lei vai ser manifesta a justiça de Deus. E isso já foi testemunhado lá atrás pelos profetas e pela lei. Verso 22, olha a maravilha, maravilha da graça do Senhor. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Glória a Deus por isso. Essa justiça não é algo que o homem produz, mas é algo que Deus dá. Ela é recebida mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não existe grupos privilegiados. Ele falou de todos esses grupos, gentios, judeus, judeus moralistas. Ele está a dizer: olha, não existe grupo privilegiado. Todos os que crerem em Cristo, judeu, gentio, rico, pobre, religioso, ex-imoral, ex-assassino, ex-drogado, ex-apóstolo,
todos salvos do mesmo jeito, pela fé em Cristo Jesus. Por que que são todos salvos do mesmo jeito? Porque estão todos debaixo da mesma condenação. Verso 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Um verso conhecido, né? Todos pecaram, um fato passado universal e carecem da glória de Deus, né? No presente, continuam aquém do padrão de Deus e do propósito que é refletir a sua glória. Ou seja, o problema do homem não é só o que ele faz quando peca, mas o que ele deixou de ser em relação ao propósito original, refletir a glória do Criador. No verso 24, continua essa maravilhosa verdade para nós, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante redenção que há em Cristo Jesus. Olha a boa notícia, meus irmãos. Justificados, ou seja, declarados justos por Deus, que é o juiz nesse tribunal. Gratuitamente, ou seja, sem méritos humanos, por sua graça, um favor imerecido, de iniciativa divina e mediante redenção. Essa palavra redenção é uma linguagem que é utilizada na compra de escravos. Cristo paga o preço para nos libertar de uma escravidão. Resumindo, salvação pela graça, por meio da fé, baseada na redenção em Cristo. Verso 25. Deus o ofereceu, Cristo, como propiciação, por meio da fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, ter deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Cristo é a propiciação, a ideia daqueles rituais, né, do sacrifício dos animais, em que o sangue daqueles animais eram colocados sobre o propiciatório, que era a tampa da arca, e aquela tampa cobria a lei. E quando aquele sangue era colocado em cima do propiciatório, Deus já não agia segundo a lei, mas segundo o sangue. E é isso que Cristo é a tampa que esconde a lei. E quando Deus olha para nós, Ele já não vê a lei, Ele vê o sangue de Cristo sobre as nossas vidas. É esse que é esse sentido de propiciação. Nós estamos guardados em Cristo Jesus. Nós estamos guardados no Senhor Jesus. Todo pecado será tratado. Deus é justo. A Bíblia diz que Deus, em sua tolerância, deixou muitos pecados do passado sem juízo imediato. E isso pode até parecer injustiça, mas na cruz Ele mostra a sua justiça. Todo o pecado será tratado ou na cruz do Calvário ou no juízo final. Na cruz, para quem crê no sacrifício de Jesus, como sendo o seu próprio sacrifício, e no juízo final, para quem rejeita o sacrifício de Jesus, e irá ser então derramado sobre ele o preço do pecado, a ira de Deus. Verso 26. Tendo em vista a demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus é justo. Deus não ignora pecado, mas ele também é justificador, porque ele declara justo o pecador que crê em Jesus. Porque Cristo pagou o preço, Deus pode nos perdoar sem comprometer a sua justiça. Na cruz, a misericórdia e a justiça de Deus, elas se encontram. Verso 27. Onde está então o motivo para me gloriar? Mais uma pergunta retórica de Paulo. Onde está então motivo para que eu ficar orgulhoso com a minha salvação?
Onde está então o motivo para eu ficar orgulhoso porque eu sou tão santo, porque eu prego tão bem, porque eu vou à igreja, porque a minha oração é bonita, porque eu conheço a Bíblia, porque eu faço coisas boas? Onde está o motivo para eu me gloriar? Paulo responde: foi eliminado. Aleluia. Por lei? A lei das obras? Não, mas pela lei da fé. Se a salvação fosse por obras, o homem teria de que se gloriar. Foi isso que os fariseus tentaram fazer. Eles mudaram o foco da salvação. De repente, a salvação passa a ser pela obediência. E isso tira o foco do sacrifício. E isso faz as pessoas assumir o centro da religião. A religião passa a ser baseada na obediência à lei. E isso é uma religião de hipocrisia. Por isso, Jesus era tão frontal e falava fariseus hipócritas, atores. E quanto farisaísmo existe hoje em dia nas igrejas, meus irmãos? Porque a salvação não é algo que a gente deva gloriar, porque não é algo que vem de nós, mas é pela fé na obra de um homem, na obra de Deus através de Jesus Cristo. Deus e homem. Toda a vanglória humana é eliminada. A lei da fé é igual ao princípio da fé. A fé é justamente o oposto da autoconfiança. A fé é depender de Cristo e não de si mesmo. A fé é andar sobre as águas, sabendo que se você andar na sua fé, na sua capacidade, vai afundar. Mas se andar olhando para Jesus, você vai andar sobre elas. Verso 28. Porque concluímos que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Aqui está a tese da reforma protestante, em uma só frase: justificação somente pela fé, não misturada por obras da lei como base para ser aceito. As obras vêm depois. As obras vêm como fruto da salvação e não como a causa da salvação. Verso 29. Acaso Deus é somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, é também dos gentios. Se Deus justificasse somente pela lei de Moisés, só os judeus teriam acesso. É como é pela fé e não só pela lei, então Deus é Deus dos judeus e dos gentios. O Evangelho e o Evangelho da fé, da graça, essa verdade derruba as barreiras étnicas e religiosas. Verso 30. Visto que Deus é um só, o qual justificará pela fé o circunciso, o que anda debaixo da lei, e mediante a fé o incircunciso, o que anda, o que anda sem a lei, né? O que anda pela lei e o que anda pela lei, ambos são justificados pela fé. Um só Deus, um só caminho para a salvação, judeus e gentios salvos pela mesma forma, pela fé. Não existem dois evangelhos, não existem dois planos de salvação. Eu já ouvi pessoas dizerem, infelizmente na sua ignorância, ainda bem que os judeus rejeitaram Jesus, porque assim abriu a porta para os gentios. Meus irmãos, isso é uma idiotice dizer uma coisa dessas. Já estava decretado que toda a humanidade iria ser beneficiária do Messias, do Salvador. Deus havia falado isso lá em Gênesis 3,15. Deus reforçou isso em Abraão, lá em Gênesis capítulo 12. Em ti serão benditas todas as nações da terra. O plano de Deus sempre incluiu toda a humanidade. Toda a humanidade. Agora, a pergunta para finalizar, e uma pergunta que causa muitas dúvidas e muito debate. Anulamos então, se é pela fé, anulamos então a lei pela fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Primeiro ponto. Paulo, ele não joga fora a lei. Ele não joga fora.
O pessoal às vezes pensa, né? Se somos salvos pela fé, então a lei não serve para mais nada. Deus aboliu a lei. A lei era algo ruim. Mas Paulo responde com firmeza: anulamos a lei pela fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Mas Paulo não está defendendo o legalismo religioso. Ele está dizendo é que a fé faz a lei ocupar o lugar certo nesse plano. A lei continua santa, justa e boa. E o problema nunca foi a lei. O problema sempre fomos nós. A lei ela continua sendo perfeita, nós é que somos imperfeitos. A lei ela tinha e tem três funções principais. Primeiro, como eu já falei, ser um espelho para nós, mostrar o pecado. Ela não salva, a lei mostra quem somos, ela revela o que está sujo, mas não limpa. Pela lei vem o conhecimento do nosso pecado. Então, a lei tinha três funções. Uma delas era o espelho, outra delas, a lei nos cerca, ela contém o pecado, né? Porque ela coloca limites ao ser humano, ela protegia Israel da idolatria, das nações vizinhas, e ela mostrava o caráter de Deus santo, e ela guiava o povo, né, para ter um caráter santo também, para se proteger do pecado. Então a lei era como um espelho, era e é como um espelho, como uma cerca que nos protege, né, de uma vida imoral, mas ela era um sinal que apontava para Cristo, que apontava para o Senhor, para o Salvador. Toda aquela lei cerimonial, as festas, os sacrifícios, os rituais, tudo isso era uma sombra de uma realidade que se fez corpo em Cristo Jesus. Então, a lei tinha essas três funções. A fé, ela não derruba a lei, a fé, ela honra a lei. Aqui está o segredo. Por causa da fé, a lei finalmente é vista como ela deveria ser. Porque a fé confirma a lei, porque ela reconhece que a lei é santa e justa. Se eu creio, então eu não digo que a lei é ruim, eu digo que a lei é perfeita e eu que não sou. A fé reconhece que eu não consigo cumpri-la com as minhas próprias forças, isso elimina o orgulho, o mérito, o show de santidade. E reconhece que Cristo cumpriu perfeitamente em nosso lugar. Ele viveu o que a lei exigia, ele sofreu a pena que a lei decretava e ele satisfez a justiça que a lei proclamava. A lei pediu justiça e o Evangelho diz assim: está aqui a justiça, Cristo. Então a lei acabou? Não! O que acabou foi o uso errado da lei. O que acabou é confiar na lei para ser salvo. O que acabou é usar a lei como uma escala de mérito. Pensar que obedecer a regras me torna um justo. E o que é que permanece? A lei como expressão do caráter de Deus. A lei moral como que revelando a santidade que nós temos que seguir. A lei mostrando o padrão de Deus para as nossas vidas. A lei moral permanece como a vontade de Deus para nós. Não para ganhar a salvação, mas porque somos salvos. Então, olha a diferença da lei antes e depois da fé. Sem Cristo, a lei era um fardo impossível. Com Cristo, a lei passa a ser um fruto natural das nossas vidas. Sem o Espírito Santo, a lei manda, a lei ameaça, a lei é um peso. Com o Espírito Santo, a lei inspira, a lei guia, a lei molda o nosso caráter. A promessa agora é que essa lei, ela também não está mais escrita em folhas de papel e em tábuas de madeira, mas agora, nesse novo pacto, nessa nova aliança, a lei está escrita no nosso coração. É aqui que entra Jeremias 31, 33, Ezequiel 36, 26 a 27. Porei a minha lei no coração deles, e escreverei no íntimo deles. Isso é o novo pacto da graça.
A lei deixa de ser letra externa e passa a ser uma inclinação interna, uma convicção plena. Não é obrigação, é transformação. Não é empurrão, é uma atração. A graça não diminui a lei. A graça produz o que a lei exigia. Antes, você tem que obedecer. Agora, você deseja obedecer. Aleluia. A lei mostra o caminho. A graça dá força para andar. A fé nos une a Cristo e o Espírito escreve essa nova lei dentro de nós. Lei sem Cristo é desespero. Cristo sem a lei seria libertinagem, que Paulo rejeita. Cristo com a lei no coração é santidade viva. A fé não destrói a lei. A fé coloca a lei no lugar certo, não como um caminho de salvação, mas como fruto de um coração transformado pelo Espírito Santo. Amém? Irmãos, Deus abençoe a vida de cada um, que nós possamos verdadeiramente entender esse evangelho da graça que nos alcançou. Esse estudo vai ficar gravado. Se você conhece alguém que precisa de entender essa base do evangelho que é tão importante, não hesite em partilhar e em comentar com as seus pessoas que precisam de ouvir isso. Esse é o Evangelho que transformou vidas até hoje, que mudou a história de igreja e que muda vidas todos os dias. Amém? Deus abençoe. Queria deixar agora algumas oportunidades para quem quiser perguntar algo, acrescentar algo. Queria dar o bem-vindo à Soraya. Soraya, Deus abençoe. Muito bom te ter aqui. Muito bom te ter aqui, Renato, meu irmão, Deus abençoe. Laninha, que bom estares aqui conosco, muito contente com a vossa presença e todos os demais, né, que já são presença assídua para a glória do Senhor. Um abraço para a pastora Magdalena também. Um abraço, Soraya, Deus abençoe. Irmãos, recapitulando esse capítulo para fechar então. Recapitulando muito rapidamente, uma vez que temos 7 minutos, mas eu não vou precisar nem de dois. Romanos 3 é uma caminhada em três movimentos. Do verso 1 ao 8, Deus é fiel, mesmo com a infidelidade humana. A graça não é desculpa para o pecado. Do 9 ao 20, todos, sem exceção, são pecadores, culpados, sem defesa diante de Deus, e a lei mostra o pecado, mas não salva. Do 21 ao 31, Deus revela sua justiça em Cristo, justificação pela graça mediante a fé para judeus e gentios, sem motivo de orgulho humano, sem abolir a lei, mas cumprindo-a em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe. Ah, Pastor, tá- Oi, irmã, Deus abençoe. Pode falar. a paz, pastor, a paz, irmãos. Pastor, Paz, eu Senhor. gostaria de lhe fazer uma pergunta. É uma pergunta mesmo, mas Sim, assim, eu sou líder, uma comparação, eu sou uma líder de um trabalho na casa do Senhor, porém dentro da sim. minha casa eu sou super ignorante. Eu Eu sou sou o uma quê? pessoa, digamos assim, digamos, não, escuta, eu sou a líder da obra de Deus, porém eu quero tratar a, a liderança na igreja do mesmo jeito que eu trato em casa. Uma comparação. Isso está correto? Eu não, assim, o cristão ele não pode ter uma face na igreja e uma face em casa, né? O cristão ele é transparente, ele é sem cera, ele é sincero, né? Ele não é perfeito, seja ele um Sim. líder, um responsável por trabalho, ele não é perfeito
Ele tem as suas responsabilidades, obviamente, deve honrar as suas responsabilidades, deve estar preparado para o cargo que ele ocupa. A Bíblia diz que o obreiro deve ser experimentado e se depois aprovado, exerça ministério. Mas ele tem que ser transparente. Ele não pode ser uma coisa em casa com a família e ser outra coisa na igreja. Isso é o que Jesus falava, hipocrisia, chamava eles de hipócritas, não é? Porque eles eram uma coisa, pregavam uma coisa, viviam uma coisa, pregavam uma coisa, mas viviam outra, não é? Sepulcros caiados, bonitos por fora, sujos por dentro. E Jesus até dizia assim: olha, ouçam os fariseus, façam tudo o que eles dizem, ou seja, não ensinavam coisas erradas. Jesus dizia: olha, ouçam e façam o que eles dizem, mas não vivam segundo as suas obras. O problema dos fariseus não era o que eles ensinavam, o problema dos fariseus era o que eles viviam. Então, o cristão não deve caminhar por aí, o cristão não deve tratar as coisas de igreja de uma maneira relaxada, como trata a sua casa, e na realidade nem deveria tratar as coisas de igreja com um zelo menor ou maior do que tem a sua casa, porque o apóstolo Paulo diz assim: se alguém não cuida da sua própria casa, como cuidará da obra do Senhor? Então, o padrão de excelência deve ser igual, e tudo que for diferente disso é hipocrisia religiosa. Então, não está certo, não. Amém? Pastor, Irmãos, Obrigado, paz do pastor, pela Senhor. oi lição. Daniela, senhor, força. Assim, com respeito a essa parte de que os judeus se desviaram ou rejeitaram a Jesus para que os gentios entrassem, eu sempre queria assim também, pelo que diz em Romanos no capítulo 11, do versículo 11 ao 25, mais ou menos. Aí fala, por exemplo, o versículo 11 diz: Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem, aqui falando dos judeus, de modo nenhum, Aham. mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Depois continua, e no versículo 25 diz: Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios já haja entrado. Então, como explicar essa parte? Se o pastor diz que Não, a salvação já estava prevista para todos, eu também creio, mas como explicar estas já, palavras de já. Paulo? Olha, a gente explicar essa parte é simples, mas é ah, polémico, porque vai entrar no capítulo da soberania de Deus. Agora, se nós lermos esse texto que tu disseste e outros textos, por que é que veio endurecimento a Israel? Porque Deus lhe deu olhos para que não vissem e ouvidos para que não ouvissem. Então veio endurecimento em parte de Israel até esse endurecimento de Israel, o próprio Deus também, na sua soberania, provocou. Agora aqui entra um caminho que é difícil, porque nós temos uma mente muito arminiana, muito de livre-arbítrio. E existem alguns aspectos, às vezes, da soberania de Deus que nós não vamos conseguir explicar. Imagina a soberania de Deus e a responsabilidade humana como faces de uma moeda. E quando a gente olha para uma face, eu não consigo enxergar a outra. Quando eu olho para o lado da soberania de Deus, eu não consigo olhar para o lado da responsabilidade humana. Mas quando eu olho para o lado da responsabilidade humana, também é difícil ver a parte da soberania de Deus. Então o texto diz que o próprio Senhor deu-lhes ouvidos para não ouvirem e olhos para que não vissem. Então o endurecimento de Israel teve um plano, um propósito, né? E é isso que a gente entende. Em Romanos também. Nós vamos chegar lá a esse texto é muito interessante. E eu não quero aqui chamar em evidência nenhuma doutrina humana, como essas doutrinas do calvinismo, arminianismo, molinismo, até porque não são só esses dois teólogos aí do século XVI que exploram bem esse assunto com visões antagónicas. Mas a gente vai ler no capítulo, nesse capítulo 11, por exemplo, e em outros, que Paulo depois
Paulo depois, qual é a resposta perante esse dilema de Paulo? A resposta dele vai ser assim: olha, que inescrutáveis os seus caminhos, quão insondáveis são os seus juízos. Quem pediu a opinião ao Senhor? Quem o que pode ser com o seu conselheiro? O próprio Paulo vive esse dilema e nós vamos avançar nisso à medida que vamos lendo essa carta, mas é algo que vai criar tensões que nós às vezes não vamos conseguir responder. Não sei se consegui ser claro ou não, mas Pastor, é por aí. Obrigada, pastor. Sim, nada. pastor, Sim, sim. parte do Senhor. Paz do Senhor. É, eu queria perguntar sobre o justo, né? Que a Bíblia fala que não há um justo, mas a Bíblia também fala a respeito de Jó, né? Sim. Então, eu ontem ouvi, eu ontem ouvi essa expressão de um irmão que ele diz assim: só houve um justo que é Jó. Ah, vamos lá ver assim. Em que categoria de justo ele está colocado ali? Justo em relação aos outros homens, né? Ou justo no sentido de que ele era justificado porque ele cria em Deus também, não por suas obras. Porque Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça também, né? Não é o que diz o texto lá em Gênesis capítulo 15? Então, justo no sentido de não ter nascido ou não estar sob a influência do seu pecado, ou justo no sentido de ser justificado pela sua fé, porque a salvação sempre foi pela fé. A salvação nunca foi de outro jeito. A salvação, ela nunca foi de outro jeito, foi sempre pela fé. Pela fé no Messias. Só que uns eram, eram salvos olhando para a frente, no Messias que ia vir, e nós somos salvos olhando para trás, no Messias que já veio. E é justo no sentido que creu nesse Messias. Então eu creio que é nisso que a palavra do Senhor está falando. Porque nós também somos justos hoje, né? Mas somos justos pelo sacrifício de Jesus, pela nossa fé em Cristo e não fora dessa fé. Então, nesse sentido. Agora, o que Paulo fala aqui que não há um justo sequer é no sentido de que a crença em Jesus é o requisito para ser justo, para ser justificado. Amém? Amém. Amém. Eita, Paulo, isso hoje está bom. Irmãos, Deus abençoe. Ah, vamos, já está na hora, a gente aguentou aqui um bocadinho, já está na hora, não está? Exatamente, já para 3 minutos. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Obrigado a todos pela paciência, né, por terem ficado aqui até agora e que o Senhor possa estar nos capacitando e nos usando cada dia. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, que nós possamos a cada dia nos render à tua palavra, nos render à tua verdade, nos render ao teu evangelho, à tua graça. Nos ajuda, nos ensina e nos guia. Nos guia a fazer a tua vontade, nos guia a cumprir o teu propósito. E que a nossa esperança e a nossa confiança esteja sempre no Senhor Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe a todos. Um grande abraço e até uma próxima, em nome de Jesus.